Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando hoje, nesse dia barulhento. Peço para vocês relevarem qualquer barulho que vocês escutarem, tá? Porque hoje tá barulhento por aqui. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre um tema que vocês me pediram já há muito tempo e eu estava devedora com vocês. É ter ou não outro filho depois do autismo. Se você não me conhece, eu tenho 3 filhos. 2 meninos de 5 anos com autismo e tenho o Rafael, que é o caçulinha, que vai fazer 2 anos no mês que vem. Aqui no canal tem toda a minha história, mas só para você entender um pouquinho, eu fiz uma fertilização in vitro para ter os meninos, porque eu não podia engravidar de forma natural. Tenho uma trompa totalmente obstruída e a outra parcialmente obstruída. Tudo isso dificulta um pouquinho você ter uma gravidez espontânea. Então, principalmente quando o Rafael era bem bebezinho, eu recebi muita mensagem perguntando a minha opinião sobre isso. Muita gente com vontade de ter outro filho e com medo do filho vir com autismo também. O fator predominante para uma criança nascer com autismo é o fator genético. Mas tem outras situações que causam autismo também, por exemplo, parto prematuro, que eu acredito que foi o meu caso, fatores ambientais e até mesmo algumas pesquisas mostram que medicações que a mulher toma na gestação. Seria muito bom se todo mundo tivesse acesso e pudesse fazer exames genéticos, que fazendo esses exames você consegue ter uma ideia se o autismo na sua vida apareceu por fatores genéticos mesmo. Então, quando for fator genético, eu pesquisei um pouquinho e vi que a chance do segundo filho ter autismo é de 15 a 20% mais ou menos. O assunto é muito pessoal, varia muito da situação e necessidade de cada pessoa ter esse segundo filho ou não. Então, gente, é legal vocês fazerem uma lista, tipo um checklist, assim, sentar com o maridão e conversar e ver se realmente vocês estão de acordo, se realmente é isso mesmo que vocês querem. A primeira coisa que tem que estar nessa lista, nesse checklist, é responda para você mesmo por que você quer ter outro filho. É um sonho seu, um desejo seu, aquele desejo aflorado mesmo, de ser mãe de mais de um filho, ou simplesmente você quer dar uma mãozinha para ele, para fazer companhia, ou por qualquer outro motivo. Avalia muito bem essa questão dentro de você. Por que eu falo isso? É baseado na minha experiência. Eu sempre quis ser mãe, né? E uma coisa que é muito forte dentro de mim, eu sempre falo isso. Então, quando eu tive os meninos, foi muito difícil. Por ser 2, eu não curti minha gravidez porque foi de risco, eu só ficava deitada. Eu não curti a hora do parto, na hora que eles nasceram, porque eles foram direto para a UTI, eu nem via a carinha deles. Eu não curtia a maternidade. Era uma demanda muito grande de coisas para fazer para eles, que eu não curtia eles. Era só, tinha que dar mamar de 3 em 3 horas, porque eles tinham que ganhar peso, muita pressão psicológica na minha cabeça, eu não dormia nada, eu tava quase enlouquecendo de ficar sem dormir, eu achava que eles iam parar de respirar, o Vinícius tinha refluxo, então foi muito difícil, então eu não curtia a maternidade. E depois apareceu o autismo, e aí que eu não curti mais ainda, era só preocupação, então parece que eu tinha um vazio dentro de mim. Eu precisava viver a maternidade típica. Eu não planejei a gravidez, mas quando Deus me deu, foi um presente e eu fiquei extremamente feliz. E por nenhum momento eu tive medo dele nascer com autismo, nenhum momento eu tive dúvida sobre isso. Eu confiei demais em Deus. Então, independente de como viesse essa criança, eu sabia que era para alguma coisa boa. A segunda coisa que você tem que pôr no checklist e conversar com seu marido é: vocês estão preparados financeiramente? Porque, gente, ter um filho é uma coisa, é um gasto, mas 2, o gasto duplica. E se de repente essa criança nasce com autismo, também você tem que estar preparada, porque são 2 crianças para fazer terapia, né? São 2 tratamentos. Então tudo isso você tem que pensar antes de ter um segundo filho. Terceira coisa, você está preparada psicologicamente caso essa criança nasça com autismo? Ou apenas você está preparada psicologicamente para dar atenção para 2 filhos? Essa pergunta é bem importante, porque você tem que imaginar, se ele vier com autismo, como que vai ser minha reação? Será que você vai ficar muito abalada? Você vai ficar muito para baixo? Isso pode atrapalhar muita coisa na sua vida. Então você tem que se preparar. Vou ter o segundo filho porque eu quero. Não importa se ele vai vir com autismo ou não. E tudo bem, se ele vier, tudo bem. É difícil, eu vou sofrer, vou. Você está no seu direito, você é ser humano.
mas você não vai poder colocar isso como empecilho, viver um outro luto, viver um outro, sabe? Você não vai ter tempo para isso, porque o seu filho autista que já está com você precisa muito de você. Então, cuidar de um bebê recém-nascido e uma criança autista é um desafio e tanto. Aí vem a quarta pergunta. Você tem uma rede de apoio? Quem vai te ajudar quando esse bebê nascer? Você tem essa ajuda? No meu caso, eu tive ajuda. Não foi nada planejado, né? Tudo aconteceu naturalmente na minha vida, mas eu tive a ajuda da minha mãe desde o primeiro mês do Rafael até 1 ano e meio. Então, gente, me salvou. Foi o que me salvou realmente. Porque teve vários momentos que eu não ia conseguir dar conta, que eu não ia conseguir dar atenção se ela não estivesse comigo. Como a minha gravidez não foi planejada, não me preparei para nada disso do que eu estou falando aqui para vocês. Porque foi algo que aconteceu, foi um presente de Deus na minha vida. Desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, eu curti cada momento. E realmente preencheu todas as lacunas que faltavam. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Mas a minha situação não era tão boa. Eu morava numa casa, por exemplo, que só tinha um quarto. E já era difícil com 2 crianças. Nós dormimos tudo no mesmo quarto. E aí eu pensava, meu Deus, como que vai ser quando o Rafa nascer? Aonde eu vou enfiar essa criança? Eu não tinha espaço nem para colocar um berço dentro de casa. Como que vai ser? E aí o que a gente fez? A minha cozinha era grande. Inicialmente a gente adaptou um quartinho na cozinha. A gente mandou fazer aquelas paredes de drywall para separar o cômodo, para colocar o bercinho dele ali naquele cantinho. Eu tinha muita preocupação quando ele chorasse e os meninos iam acordar à noite e aí ia ser um caos. Eu tinha muita preocupação também como o Guilherme ia reagir com o choro do bebê, porque o Guilherme entrava em crise quando eu escutava choro de criança pequena. E eu tinha essas preocupações sim, mas eu confiava muito em Deus, eu sabia que Deus ia tomar um rumo. E aí a gente fez aquela repartição na cozinha, colocou o bercinho e o guarda-roupa do Rafa ali. E o primeiro mês foi naquela situação. Mas mesmo assim não estava bom, porque eu sabia que o bebê ia crescer e como que ia ficar, né? Ele não podia ficar dormindo naquele espaço minúsculo de jeito nenhum. Deus apareceu na minha vida, preparou uma casa para eu alugar do lado da casa da minha mãe. E a minha casa onde eu morava eu aluguei, então com o dinheiro do aluguel da minha casa eu pude alugar uma outra, uma casa grande, com quintal para as crianças, que é o que eu sempre quis. Essa casa que eu morava não tinha espaço, era como se fosse um apartamento com uma área do lado de fora externa, mais pequena. Não era legal para as crianças, então a gente foi pagar aluguel lá, nessa outra casa, com quintal grande, com espaço, com 2 quartos. E aí foi perfeito. Gente, é longa a história, mas eu tô contando tudo isso para vocês entenderem que existem várias situações que tem que ser pensadas, né? Uma opinião minha, tá, gente? Não é verdade absoluta. Ninguém aqui tem a verdade absoluta, é só uma opinião minha. Eu acho que toda criança deveria ter um irmãozinho. E sendo autista, mais ainda. Esse irmão, ele ajuda no desenvolvimento da criança com autismo. Tem uma companhia sempre, tem alguém para brincar, tem alguém para brigar, mas tem sempre alguém para estimular eles a não ficar ali preso no mundinho deles. Eu penso muito na questão de quando eu morrer, como que vai ser. Eu acho que toda mãe de autista pensa isso. Quem vai cuidar dele, quem vai fazer companhia para ele. E então ter um irmão nesse caso é bem legal, porque você tem um pouquinho de tranquilidade. Não quero que vocês entendam que eu tô mandando vocês procriarem, tá? Não tô mandando vocês ter um monte de filho, não, pelo amor de Deus. Cada família sabe da sua necessidade e a sua realidade. Gente, então eu vou parar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. Teria muito mais coisa pra falar pra vocês. Então é isso, gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, deixa aqui seus comentários também. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!